Imagine viver numa casa onde uma presença invisível persegue sua filha, ameaça os outros membros da família, sem falar dos barulhos insuportáveis que impedem qualquer um de dormir. Não, essa não é a cena de um filme de terror. É a história real de uma família assombrada por espíritos por 12 anos. Tudo começou em 1956, em uma casa simples no sul de Londres. A família Hitchens acreditava viver uma vida comum, até que uma chave misteriosa apareceu do nada e, junto dela, começou um pesadelo. Barulhos inexplicáveis, móveis que se moviam sozinhos, roupas incendiadas sem motivo e, no centro de tudo, estava Shirley, de apenas 15 anos. O que parecia ser apenas um fenômeno estranho, logo se transformou em uma obsessão espiritual que ganharia as manchetes de jornais, chamaria a atenção da polícia, de médiuns e até de investigadores paranormais. Mas o que realmente assombrava aquela casa? Um espírito vingativo ou uma presença demoníaca? Conheça hoje o caso do poltergeist de Battersea. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita e deixa um comentário, que isso ajuda muito no engajamento, e me segue lá no Instagram no @KimSiqueiraOficial. Já adianto que o caso de hoje vai ser longo e muito, mas muito controverso, e ao mesmo tempo interessante. Então, antes de mais nada, fique até o final para tentar entender essa história comigo e, sem mais, bora começar esse caso sinistro. Battersea é um bairro em Londres, localizado na margem sul do rio Tâmisa, no distrito de Wandsworth. Na década de 50, Battersea era uma área bastante pobre onde residiam os operários da antiga usina termoelétrica de Battersea, hoje desativada. A casa de número 63 na Wycliffe Road era o lar da família Hitchens. O pai, o Wally, estava na casa dos 40 anos. Era um homem alto e magro que dirigia trens em Londres. Sua esposa, Kitty Hitchens, um pouco mais velha que ele, era uma ex-funcionária de escritório e, devido à artrite crônica, vivia em uma cadeira de rodas. A filha do casal, Shirley Hitchens, de 15 anos, estava prestes a começar a escola de artes e trabalhava meio período como costureira na loja de departamentos Selfridges. E era em torno de Shirley que as estranhas atividades na casa se concentravam. Em janeiro de 1956, Shirley chegou em sua casa e notou que em cima da sua cama havia uma chave prateada, daquelas bem antigas, como se fosse uma chave de armário. Shirley não reconheceu aquela chave, então levou para mostrar aos seus pais, Wally e Kitty, mas nenhum deles também reconheceu. Wally se propôs a tentar resolver o mistério. Ele andou pela casa inteira, experimentando a chave em cada armário, gaveta e porta, mas não funcionou em nenhuma fechadura. Naquela noite, todos foram dormir, exceto Wally, que se sentou na cozinha terminando uma xícara de café enquanto tentava entender de onde aquela chave tinha surgido. Wally colocou a chave na mesa da cozinha, apagou as luzes e foi para a cama. Na manhã seguinte, Shirley perguntou ao pai por que ele havia colocado a chave na cama dela. O Wally não entendeu o que Shirley estava dizendo, afinal ele havia deixado a chave em cima da mesa antes de dormir. Shirley disse que quando acordou, a chave estava em cima do seu travesseiro, ao lado de sua cabeça. Shirley morava naquela casa com os pais, mas a propriedade era dividida em duas, uma casa no andar de cima e outra no andar de baixo. No andar de cima morava a avó de Shirley e mãe de Wally, uma senhora chamada Ethel, com seu filho adotivo John. Mesmo tendo 15 anos, a cama de Shirley ficava no quarto dos pais, algo que ela mantinha em segredo. Isso porque ela sofria de sonambulismo. À noite, seus pais trancavam a porta e sabiam que estavam lá para protegê-la, caso ela acordasse durante a noite. A família Hitchens não tinha muitos recursos financeiros. Como eu disse, Battersea era um bairro pobre. Mas, de acordo com Shirley, ela teve uma infância boa e uma família amável. Entretanto, sua adolescência foi o período mais sombrio de sua vida, mas não por causa da sua família. E você vai entender o porquê a partir de agora. Os barulhos inexplicáveis na casa começaram no dia 27 de janeiro de 1956, pouco depois da primeira aparição daquela chave no quarto de Shirley. A família tinha acabado de dormir,
quando foram acordados por um som estranho que nunca tinham ouvido antes. O Wally mais tarde descreveria aquele som como de canos de água borbulhando muito alto. Shirley, frustrada, sem conseguir identificar de onde vinha o som, subiu para a casa da avó para dormir um pouco, esperando que o som fosse mais baixo no andar de cima, o que de fato era. Mas Shirley ainda não conseguiu dormir. Aquele som era uma coisa estranha e ela disse que simplesmente não conseguia ficar confortável. Seu cobertor era puxado constantemente e ela não conseguia entender como isso estava acontecendo. Era quase como se alguém estivesse ali no pé da cama puxando a coberta. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Assim que todos foram para a cama, as batidas começaram. Batidas que ficavam cada vez mais altas. Shirley disse que o som era metálico e ao mesmo tempo oco. O barulho voltou na noite seguinte, e na outra, e na outra. O som era alto o suficiente para que os vizinhos começassem a reclamar. A situação ficou tão ruim que a polícia foi chamada, mas ninguém conseguia identificar a origem daquele som. Então Shirley começou a ouvir o mesmo som durante o dia também. O som não parecia vir de um lugar só. Às vezes parecia estar nas paredes, depois no chão, outras vezes parecia vir das camas ou de outros móveis. Era impossível identificar a origem daquilo. Com o tempo, o som pareceu se transformar. Não era mais apenas um som de batida. Agora, muitas vezes, era acompanhado por algo que só poderia ser descrito como um som de arranhão. Depois de um fim de semana sem conseguir dormir por causa dos barulhos, o Wally foi trabalhar na segunda-feira, cansado e preocupado. E quando as pessoas lhe perguntavam por que ele estava tão cansado, ele explicava toda a estranha história. O Wally era um homem muito honesto, ele não conseguia mentir sobre o que estava acontecendo em sua casa. Todas as pessoas para quem ele contava tinham suas opiniões, algo que é normal. Alguns diziam que deveria ser problema no encanamento, ratos, e outros chegavam a dizer que deveria ser a usina, que de alguma forma estava causando aqueles estrondos na casa. Mas um homem em específico tinha uma opinião muito diferente. Henry Hanks, maquinista e amigo de trabalho de Wally, um espiritualista e médium praticante. Henry acreditava que poderia ajudar o Wally com seu problema, já que ele achava que era um problema espiritual. O Wally era membro da Igreja da Inglaterra, uma igreja cristã anglicana. Ele era um homem muito religioso, que não se interessava muito pela ideia de fantasmas e coisas do tipo. Mas algo na maneira como Henry falava sobre espíritos tocou Wally. Ele pensou que se realmente pudesse ajudar, qual seria o problema? Então, uma semana depois, Henry visitou a casa dos Hitchens com sua esposa e eles realizaram uma sessão espírita no quarto do andar de baixo, o que era o cômodo que parecia ter sido a fonte dos barulhos. Durante a sessão espírita, Henry e a esposa não testemunharam nada de estranho. Mas assim que saíram, os sons de batidas começaram novamente. Henry voltou 10 dias depois para tentar outra coisa, dessa vez entrando em uma espécie de transe, na tentativa de se comunicar com o que quer que estivesse na casa. Mas depois de 1 hora de tentativas, ele admitiu a derrota e disse que não havia feito contato com nada. Os sons continuaram na casa. Os vizinhos que moravam ao lado e dividiam uma parede com a propriedade dos Hitchens foram os mais afetados. Eles acreditavam que o Wally estava arrancando o assoalho no meio da noite. Os sons eram tão fortes que vizinhos que moravam em 3 ou 4 casas ao lado reclamavam. Uma dessas vizinhas era amiga íntima da família, a Lily. Eles a levaram para dentro da casa para que ela mesma ouvisse os sons e para provar que não era o Wally fazendo nenhum tipo de obra durante a noite. Lily era amiga de Kitty desde os tempos de escola. Ela costumava ir até a casa ajudar a família, já que Kitty estava presa a uma cadeira de rodas devido à artrite. Ela se tornou uma das testemunhas mais frequentes dos eventos. Lily se ofereceu para deixar Shirley passar uma noite em sua casa para que a jovem pudesse descansar um pouco. Mas, estranhamente, os sons continuaram sendo ouvidos durante toda a noite, dessa vez na casa da Lily. Um vigário de uma igreja próxima foi chamado para visitá-la.
Ele testemunhou os sons de batidas e saiu tão confuso quanto todos os outros que iam até lá e presenciavam aquele fenômeno. Os vizinhos adoravam ir até a casa para se atualizar sobre os últimos acontecimentos nos Hitchens. Mas o incidente na casa de Lily não foi isolado. Onde quer que a Shirley fosse, aquela coisa a acompanhava. Ela ouvia os barulhos no ônibus e até mesmo enquanto estava no trabalho. Seus colegas reclamavam de ouvir os sons ao redor do prédio quando Shirley estava lá, sem falar dos objetos que desapareciam e Shirley era culpada por isso. Seus colegas estavam com medo do que estava acontecendo e alguns estavam com medo da própria Shirley. Ela estava exausta e claramente perturbada com o que estava acontecendo, então foi encaminhada ao médico da empresa. Quando lhe explicaram o que estava acontecendo, o médico ficou furioso por desperdiçar seu tempo com bobagens. Mas então, quando ele viu Shirley, ele também ouviu as batidas. Aquele som a seguia onde quer que ela fosse. O médico disse para Shirley tirar umas 2 semanas de folga para ela tentar descobrir o que estava acontecendo, e esse foi o único conselho médico que ele poderia lhe dar. Shirley estava em casa em uma tarde de sábado quando deixou cair uma de suas luvas. Ela se abaixou para pegá-la, mas quando tentou pegar, a luva pareceu saltar do chão, atingindo o rosto do seu pai que estava ao seu lado. Uma semana depois, as coisas tomaram um rumo muito mais sério. Shirley tinha ido para a cama mais cedo do que o resto da família. De repente, sua família ouviu um grito vindo do seu quarto. Seu pai e seu irmão entraram correndo para ver o que estava acontecendo e encontraram Shirley em sua cama, alegando que algo estava puxando o lençol. Eles podiam ver uma ponta do lençol se afastando lentamente de Shirley, como se estivesse sendo puxada suavemente. Os 2 homens puxaram o lençol de volta, mas assim que o soltaram, ele foi imediatamente puxado de novo, flutuando no ar como se uma pessoa invisível estivesse parada no canto do quarto, segurando a ponta do lençol. De repente, o lençol começou a se soltar debaixo de Shirley com mais violência, até que as suas costas se arquearam. Ela gritava, pois parecia que algo estava empurrando para trás. Shirley não conseguia se mover. Os 2 homens tentaram ajudá-la, mas ao tocá-la, notaram que o seu corpo estava muito rígido. Os lençóis de repente voaram e caíram na cama dos seus pais. Depois disso, os objetos começaram a se mover cada vez mais sozinhos pela casa. Uma cadeira foi jogada do outro lado do quarto sem que ninguém tocasse nela. Objetos que haviam permanecido sobre a lareira por anos foram encontrados no chão. Obviamente, todos os vizinhos estavam cientes do que estava acontecendo na casa dos Hitchens. E não demorou muito para que a imprensa se envolvesse no caso. Inúmeros repórteres visitaram a família ao longo das semanas e entrevistaram o Wally, Kitty e Shirley. A família estava convencida de que estavam lidando com algo inexplicável. Mas a avó de Shirley, a Ethel, revelou aos repórteres seus sentimentos sobre o assunto. Assim como Wally, ela era uma mulher muito religiosa e devota. Ela era uma católica irlandesa e achava que toda a ideia de que aquilo era um fantasma era um absurdo. Curiosamente, ela alegou ter tido suas próprias experiências paranormais no passado, incluindo a visita do marido morto. Ela também admitiu que já tinha visto objetos voando pela casa, mas ainda assim parecia disposta a minimizar o que estava acontecendo. Foi um repórter que fez a primeira comunicação com a coisa que estava residindo na casa. Eles perceberam que poderiam fazê-lo responder usando 2 toques para sim e um toque para não. O repórter então perguntou à entidade se ela era maligna e um único toque foi ouvido, ou seja, não. Quando perguntado se precisava de ajuda, respondeu que sim. E quando perguntaram se tinha uma mensagem, também disse que sim, que tinha uma mensagem para Shirley. Outros repórteres descobriram esse truque e fizeram suas próprias tentativas de entrevistar o espírito. E uma repórter alegou ter descoberto a identidade do espírito, dizendo que ele se chamava Ronald ou Donald. A origem do nome Donald, no entanto, é contestada por Shirley. Ela disse posteriormente que acreditava que Donald era apenas um apelido que os repórteres deram à entidade em algum momento. O espírito alegava ser um menino que havia permanecido na Wycliffe Road no passado,
que ele e Shirley brincaram juntos quando crianças e que ele havia se mudado há algum tempo. De fato, Shirley tinha um amigo de infância chamado Ronald, com quem costumava brincar. Mas o que tornou essa história ainda mais estranha foi que Ethel entrou em contato com a família do Ronald. O jovem tinha se tornado um adolescente e estava vivo e bem, ou seja, não tinha como ser o seu espírito. Mas o nome Donald permaneceu, e a entidade passou a ser chamada por esse nome. Os sons de batidas continuaram, objetos se moviam sozinhos, aquela chave estranha reaparecia no travesseiro de Shirley e a perseguia sempre que ela saía de casa, com muitas testemunhas afirmando ouvir os sons estranhos sempre que Shirley aparecia. Henry Hanks, o amigo do Ollie, teve uma nova ideia. Se a entidade podia se comunicar por meio de toques, por que não tentar um tabuleiro Ouija? O Ollie era totalmente contra a ideia de um tabuleiro Ouija entrar em sua casa, mas aparentemente concordou em deixar Henry escrever o alfabeto e a palavra sim e não em uma grande folha de papel. O homem então apontava para cada letra e esperava uma batida para confirmar que era a correta. Um processo longo e demorado, mas que permitiu uma comunicação mais profunda, embora confusas porque a capacidade da entidade de soletrar e a estrutura das frases eram bastante estranhas e desconexas. Um jornal começou a publicar a ideia de que a entidade poderia estar apaixonada por Shirley, já que a primeira mensagem completa da entidade foi: "Estou amando Shirley, em breve". Assim como o amigo de infância de Shirley, Donald alegou ter nascido em Kent e ter 15 anos, embora também alegasse não ter nascido de pais de carne e osso. No final de fevereiro, mais de 2 meses depois de tudo isso ter começado, Shirley contou sua história na BBC e recebeu aproximadamente 3 libras pela aparição no programa. Aparentemente, esse foi o único valor que a família ganhou durante seu tormento de vários anos. Entretanto, após a exibição do programa, as pessoas batiam à porta da família a qualquer hora do dia, na esperança de entrar e ver o Donald pessoalmente. Repórteres ficavam acampados do lado de fora da propriedade dia e noite. Em algumas ocasiões, eles conseguiam entrar na casa e alegavam ter visto Donald jogando objetos ou ter ouvido sons estranhos. Vários médiuns pediam para visitar a família e dar sua opinião sobre o que Donald realmente era, mas aparentemente cada médium inventava uma história completamente diferente para tentar explicar a entidade. Ethel, a avó, estava ficando mais irritada do que qualquer outra pessoa com tudo aquilo. Mas apesar de dizer ao repórter que achava tudo aquilo, em suas palavras, uma podridão, ela colocou um crucifixo no chão do quarto para afastar Donald. Porém, Ethel foi violentamente arrancada de sua cama no meio da noite por mãos invisíveis, e o crucifixo bateu na parede com tanta força que os vizinhos bateram à porta da família para ver se todos estavam bem. Qualquer tentativa de usar itens religiosos para controlar Donald desencadeava uma onda de raiva na entidade. A fé da família Hitchens não os ajudava em nada naquela circunstância, então Henry Hanks teve uma nova ideia: exorcizar o Donald. O exorcismo, no entanto, não aconteceu na casa dos Hitchens. Hank levou Shirley para a casa dele. Ela hesitou no início, pois parecia que ela não queria que Donald fosse embora, mas o Ollie insistiu. Eles se reuniram na casa de Henry, juntamente com um grupo de outros espiritualistas e uma equipe de TV, que estavam muito ansiosos para testemunhar tudo. Embora algumas imagens do exorcismo pareçam estar disponíveis, Henry insiste que na verdade trata-se de uma reconstituição, gravada logo após a conclusão do ritual, pois ele achava que filmar ou tirar fotos durante o exorcismo poderia afetar o resultado. Assim que o ritual começou, Henry entrou em uma espécie de transe, enquanto os outros oravam ao seu redor, mas foram interrompidos por fortes batidas na porta. Eram 2 policiais que haviam sido chamados pelos vizinhos, que alegavam que uma cerimônia de magia negra estava acontecendo. Uma vez resolvido esse pequeno mal-entendido, o exorcismo continuou. Henry, juntamente com seu guia espiritual, disse a Donald que ele precisava ir embora. No final do ritual, aparentemente tudo havia se resolvido.
Shirley disse que se sentia mais feliz e que achava que a entidade havia desaparecido para sempre. Mas Henry temia que toda a atenção que a entidade estava recebendo estivesse alimentando seu poder e que talvez Donald não tivesse desaparecido. 2 repórteres foram convidados a levar Shirley para fazer alguns testes. Eles interrogaram Shirley em seus escritórios, convencidos de que ela era de alguma forma a fonte dos sons. Dizem que até mesmo mandaram uma repórter mulher revistar Shirley nua para ver se havia algo escondido em suas roupas que pudesse causar as batidas. Em seguida, esses repórteres a levaram para uma casa grande para conhecer o que Shirley presumiu ser algum tipo de profissional médico. Esse homem então passou a tarde tentando hipnotizar Shirley. A jovem estava bastante assustada e confusa e resistiu à hipnose. Então, depois de algumas horas, eles a mandaram de volta para casa. Naquela mesma noite, Donald retornou. Os sons voltaram mais altos e mais agressivos do que antes. Henry disse que eles precisavam tentar o exorcismo novamente. Então ele levou Shirley para longe por alguns dias, mas dessa vez a imprensa não foi informada. Durante o ritual, nada de estranho aconteceu. Mais uma vez, Shirley se sentiu leve e feliz após o término do exorcismo. Ela ficou com a família de Henry por mais alguns dias, o que lhe deu a chance de descansar um pouco. Para Henry Hanks, a persona de Donald não era exatamente real, e Shirley era uma médium nata que estava atraindo a atenção de vários espíritos. Aqueles repórteres que levaram Shirley pareceram chateados por não terem descoberto nada e publicaram: fantasma estava no dedão do pé da garota. Eles alegaram que o som de batidas vinham dos pés da Shirley, que ela conseguia instalar a articulação para criar um som de batida. Tal alegação já foi usada para o caso das irmãs Fox no século XIX. Os repórteres ainda alegaram que a levaram para consultar um médico que examinou seus pés e sentiu estalos nas articulações, mas que o médico acreditava que Shirley estava fazendo isso inconscientemente. Os repórteres desmentiram as alegações de objetos se movendo ou sendo jogados através dos cômodos, bem como as batidas que podiam ser ouvidas a várias casas de distância. Depois dessa publicação, Shirley voltou para casa sentindo-se como uma mentirosa. Porém, no segundo em que ela entrou pela porta de casa, o som recomeçou. Isso levou a uma das mensagens mais detalhadas que eles já haviam recebido de Donald até então, e que adicionou ainda mais mistério ao caso. As mensagens de Donald eram sempre confusas e mal escritas, o que significa que a maioria dos textos escritos sobre suas mensagens são traduções grosseiras do que se pensava que ele queria dizer. Mas nesse caso em específico, ele aparentemente soletrou: tenho 15 anos, venho da França, perdido no canal. Não consigo me lembrar do nome. Tive uma garota como você. Donald não me conhece. Quero que alguém diga a ele que quero felicidade entre vocês dois. Não vou embora até que isso aconteça, então deixe-me ir feliz contando a Ronald sobre mim, mas não contando a família dele. Ele deve ser um segredo entre você e eu e para si mesmo. Dê isso a Kirsch, que ninguém veja. Se der ao pai, ficarei bravo e incendiarei. Essa mensagem deu início a alguns elementos diferentes que se repetiriam nas próximas mensagens da entidade. Primeiro, a referência à França, que se tornaria uma história bastante complexa para a entidade. Segundo, a referência a Ronald, amigo de infância de Shirley. A entidade parecia muito interessada em que eles se reunissem e que acreditava que um relacionamento romântico deveria se formar entre eles. Depois houve referências a Kirsch. Kirsch era um repórter chamado Michael Kirsch, por quem Shirley admitiu ter uma queda, mas curiosamente era um dos repórteres mais céticos que estava envolvido no caso. A entidade exigia vê-lo repetidamente, muitas vezes ficando furiosa quando o repórter não queria aparecer. E quando a entidade sentia raiva, ela ameaçava incendiar a casa. As atividades na casa aumentaram. Shirley frequentemente tinha seu relógio sendo arrancado do seu pulso. Chinelos eram vistos andando sozinhos. Os barulhos eram tão fortes que a polícia foi chamada em várias ocasiões. Kitty, a mãe, alegou ter sentido dedos tocando-a durante a noite.
A família acordava e encontrava suas cobertas sendo arrancadas. O poltergeist tirava o sapato de Shirley e o jogava para o outro lado do quarto. Outras vezes, Shirley acordava e encontrava seus pés amarrados com um barbante. O tempo todo a entidade insistia em ver Michael Kirsch. Embora aquele repórter fosse sua obsessão na época, ao longo dos meses seguintes, ele se interessou por diferentes repórteres. Muitas vezes, quando a família finalmente conseguia levar a pessoa solicitada pelo espírito para casa, ele ficava em silêncio até que a pessoa fosse embora. Nessa mesma época, a família recebeu outro visitante, um investigador paranormal chamado Harold Shibetz. Harold investigou esse caso por anos, tornando-se uma presença constante na família Hitchens. Harold logo notou que, mesmo que alguns fenômenos paranormais acontecessem na casa quando Shirley estava fora, a maioria deles ocorria quando Shirley estava presente, deixando claro que Shirley era o foco de Donald. Na sua primeira visita, Harold não teve muitas experiências, mas uma repórter chamada Joyce Lewis havia estabelecido um bom relacionamento com a família, e eles concordaram em deixá-la passar uma noite na casa. Joyce e Shirley dividiram a cama dos pais de Shirley durante essa noite, enquanto os pais dela dormiam no sofá-cama da sala. Naquela noite, Joyce foi acordada com um barulho vindo de baixo da cama, como se alguém estivesse raspando alguma coisa. Em seguida, ela sentiu um puxão no lençol. Joyce agarrou o lençol, mas aquela coisa invisível puxava com tanta força a ponto de rasgá-lo. O barulho de raspagem pareceu se mover para a cabeceira da cama, bem perto do ouvido de Joyce. De repente, ela sentiu um cheiro de perfume. Joyce o descreveu como de violeta, mas logo se transformou em algo semelhante à borracha queimada. Pensando que algo pudesse estar pegando fogo, eles verificaram o quarto, mas não encontraram nada de errado. Esse foi um fenômeno comum, relatado por muitos visitantes nos meses seguintes. Um cheiro agradável de perfume que era substituído por algo similar a um enxofre, que se dissipava tão rapidamente quanto havia surgido. Cerca de 20 minutos depois, Shirley gritou e Joyce notou o que parecia ser um grande arranhão vermelho descendo por sua perna. As duas ouviram um estrondo muito alto e então a cama começou a se mover. Os fenômenos pararam, mas não demorou para que Joyce sentisse algo fazendo cócegas em seu tornozelo. Ela pediu para que Donald parasse com aquilo, mas os lençóis foram arrancados dela. Os ruídos e puxões no lençol duraram a noite toda, e Shirley foi até puxada para fora da cama. Estranhamente, Joyce viu que no dedão do pé de Shirley tinha um pedaço de barbante amarrado. Outro repórter que dormiu na casa chegou a colocar uma fita adesiva nas mãos e nos pés de Shirley durante a noite, mas os barulhos persistiram. Donald começou a alegar que o repórter por quem era tão obcecado, Michael Kirsch, estava em perigo, mas estranhamente ele também enviou uma série de mensagens ameaçando o repórter. Na noite seguinte, Shirley afirmou ter visto 3 pequenas bolas de luz se movendo pelo ar, por um momento antes de desaparecerem. Então ela ouviu o som de um fósforo sendo aceso. Ethel, a avó, afirmou ter visto um fósforo aceso flutuar no ar, arranhando levemente a sobrancelha de Shirley ao cair no chão. As ameaças de incêndio continuaram, até que os lençóis do quarto foram incendiados. A família passou a desligar o fogão da tomada, porque algo sempre tentava ligá-lo. Às vezes, cobertores eram encontrados em cima do fogão aceso e lixeiras eram incendiadas. Com o tempo, Donald começou a fazer referências a outras entidades, alegando que essas outras tomavam o poder. Donald começou a alertar a família sobre intrusos na casa, especialmente à noite, alegando que eles estavam vindo atrás de Shirley. Certa vez ele disse que alguém com uma faca havia entrado na casa, mas nunca viram ninguém suspeito. A família estava esgotada, estressada, sem conseguir dormir e com muito medo. Shirley não conseguiu voltar ao trabalho e, por fim, foi forçada a se demitir. Para dar um descanso à família, a irmã de Wally, chamada Nell, se ofereceu para levar Shirley para sua casa por um tempo. Shirley ficou com Nell por apenas um dia antes de ser devolvida no carro da polícia no meio da noite.
Donald ameaçou incendiar a casa de Nell e ela não conseguiu lidar com aquilo, enviando Shirley de volta para casa. Donald começou a se comunicar com o parapsicólogo Harold Shibet. Ele tornou-se a pessoa além de Shirley com quem Donald se sentia mais à vontade para se comunicar. Ele começou dizendo a Harold que era francês e que se afogou no Canal da Mancha. Ele também ameaçou ferir qualquer um que não acreditasse em extraterrestres, o que curiosamente era algo que o Harold gostava muito. Isso levou a uma série de mensagens cada vez mais estranhas sobre o espaço e a vida em outros planetas, e ele também chegou a afirmar que veio de outro planeta. Donald era muito instável. Em um momento ele era agradável e no outro irritado e ameaçador. Ele particularmente não gostava da Ethel, que recebia a maior parte de suas ameaças, dizendo que a incendiaria. O método de comunicação de Donald começou a mudar. Um caderno foi encontrado com uma mensagem que dizia: "Certamente eu venho, minha Shirley." Com o tempo, Donald começou a escrever com frequência. No início, ele usava papel e caneta. Depois passou a rabiscar mensagens nas paredes. E, em alguns momentos, até mesmo usou a máquina de escrever da família. Shirley foi a psiquiatras e especialistas médicos, mas ninguém conseguiu encontrar nada de errado com a menina. Ela recebeu alguns comprimidos calmantes, mas aparentemente depois de levá-los para casa, Donald os destruiu em uma tigela com água. Sempre que a discussão sobre Shirley procurar um emprego surgia, Donald ficava irritado novamente, dizendo à família que ela não tinha permissão para trabalhar. Às vezes, Donald parecia muito protetor e carinhoso com ela, exigindo coisas que a beneficiassem, mas em outras ele era controlador e possessivo. Na verdade, Donald parecia gostar de controlar toda a família, dizendo o que podiam ou não fazer. Algumas pessoas sugeriram a ideia de que se Shirley realmente fosse o centro de tudo isso e que ela fosse algum tipo de médium inconsciente de seus poderes, então talvez ela estivesse agindo como uma espécie de antena, que talvez vários espíritos estavam passando pela casa usando ela para se comunicar, mas que as vozes estavam embaralhadas e confusas, misturando mensagens como se estivessem pulando estações de rádio. Depois de uns 4 meses, a imprensa perdeu o interesse na história, mas Harold Shibet permaneceu visitando a família sempre que podia e se comunicando com Donald. O Wally finalmente voltou ao trabalho, mas seus chefes não achavam que ele estivesse em condições mentais suficientes para dirigir um trem, mudando a função dele para a coleta de passagens, o que foi frustrante e levou a uma redução significativa em seu salário. Em abril, as mensagens de Donald pareceram começar a se concentrar na ideia da França, mencionando coisas como a corte da França e dizendo: "Isso não é como o palácio na França." Cada vez mais palavras estranhas apareciam em francês, embora fossem escritas incorretamente, assim como seu inglês. Novos eventos estranhos surgiram na casa, como tinta e creme aparecendo nas pernas de Shirley quando ela acordava ou pegadas aleatórias aparecendo pela casa. Às vezes, passos pesados eram ouvidos, embora isso fosse raro. Certa noite, Donald exigiu que Ethel cedesse sua cama para Shirley, e caso ela o fizesse, ele prometeu que ficaria quieto naquela noite. Ethel concordou, mas naquela noite, Donald continuou fazendo os barulhos. Ethel, enfurecida, começou a gritar com o espírito, que respondeu arremessando vários objetos. Isso, somado às ameaças constantes, foi mais do que suficiente para que Ethel arrumasse suas malas e fosse embora daquela casa. Donald continuava enviando mensagens sobre a França. Ele alegou que ele e seu irmão haviam se afogado no Canal da Mancha, que seu pai se chamava Luís e que ele foi um príncipe. Quando as exigências de Donald por um repórter específico não foram atendidas, ele novamente ameaçou provocar um incêndio. O Wally saiu para o trabalho naquela tarde, mas antes desligou toda a eletricidade da casa. Mas de alguma forma ela foi ligada novamente, junto com o fogão. O fogão foi ligado com vários itens em cima dele. Felizmente, 2 vizinhos, sentindo o cheiro de fumaça, correram para ajudar e encontraram o kit em sua cadeira de rodas, tentando apagar o incêndio.
Eles conseguiram controlar o fogo e desligaram a eletricidade, mas a energia continuou sendo religada e pequenos incêndios continuaram começando do nada. Os bombeiros foram chamados, mas os serviços de emergência estavam cada vez mais frustrados por serem enviados para o que as pessoas chamavam de Casa Assombrada. Os Hitchens pensaram em se mudar, mas havia um problema. Ele iria para onde quisesse, o que significava seguir Shirley para onde quer que ela fosse. Shirley continuou tentando voltar ao trabalho, mas Donald não permitiu. Nas raras ocasiões em que ela tentava desafiá-lo, ele simplesmente a seguia até a entrevista, fazendo barulho de batidas. Um médium chamado Eric Dave se ofereceu para ajudar a família. Donald disse que ele precisava ficar longe, senão o mataria. Dave ignorou as ameaças de Donald e tentou um exorcismo, mas, novamente, sem sucesso. Em maio de 1956, Donald passou a dizer que era filho do rei da França, que seu nome na verdade era Louis Charles de France, o efêmero Luís XVII, que faleceu aos 10 anos em 1975. Após insistir que Harold Shibet precisava contatar Ronald, amigo de infância de Shirley, a família de Ronald finalmente escreveu 2 cartas, dizendo que eles não queriam ter nada a ver com essa história. O controle de Donald sobre a família continuou. Ele decidia quando eles poderiam dormir, quando deveriam acordar, o que podiam ou não fazer. Qualquer tentativa de ignorar seus pedidos era recebida com acessos de raiva. Objetos eram arremessados e as ameaças de violência eram constantes. Mas se a família o obedecesse, Donald se tornaria uma presença bastante positiva e amigável. Desenhos começaram a aparecer nas paredes do quarto da frente, que Donald reivindicava como seu. Shirley passava grande parte do tempo lá, sozinha com ele, e aparentemente, por insistência de Donald, ela começou a brincar de boneca nesse quarto. Shirley tinha 16 anos quando começou esse hábito de brincar de boneca com Donald e continuou por anos até sua vida adulta, apenas ela e Donald sozinhos no quarto. Outra tentativa de Shirley de começar a trabalhar levou Donald a rasgar o colchão dela em pedaços e a atirar chaleiras e tesouras na cabeça das pessoas. Ela era dele e de mais ninguém. Nas raras ocasiões em que ela conhecia um garoto, ele também ficava bravo, apesar de sua insistência inicial de que ela precisava começar um relacionamento com Ronald. Mas Donald não parecia ter nenhum interesse romântico por Shirley. Certo dia, Shirley saiu para passar o dia com uma amiga. A amiga de Shirley caiu em direção aos trilhos do trem enquanto esperavam a chegada do metrô na estação. Por pouco, ela não caiu na frente do trem. Sua amiga riu da situação, mas Shirley tinha visto algo invisível a empurrando. Naquele verão, novos fenômenos paranormais começaram a acontecer, e talvez uns dos mais estranhos até então. As reuniões de Donald. Ele exigia ser deixado sozinho na casa por um período de tempo de sua escolha. Quando os Hitchens retornavam, encontravam cadeiras em um dos cômodos do andar de cima, dispostas em círculo. Livros eram colocados nas cadeiras, os espelhos cobertos e o cheiro inconfundível de tabaco pairava no ar. Donald dizia que eram reuniões com seus estadistas, embora nunca tenha explicado exatamente o que queria dizer com isso. Inicialmente, Harold desconfiou e acreditou que Shirley poderia simplesmente ter voltado para casa e organizado os objetos daquele jeito. Mas então, no meio da noite, os preparativos para tal reunião começaram. Lembrando que a Shirley dormia no quarto dos pais, que ficava trancado durante a noite, então era quase impossível que fosse ela. Donald começou a pedir a Shirley para ser a sua princesa. Eles estavam se tornando cada vez mais próximos, e Donald sempre solicitava a mão dela a Kitty e Wally. Shirley até acabou se mudando para o quarto que Donald chamava de seu. Enquanto isso, Harold pesquisava as alegações de Donald, e cada vez mais elas não pareciam corresponder aos registros históricos reais. E nas ocasiões em que correspondiam, ele especulou que essas eram informações que a própria Shirley poderia ter obtido na televisão ou em livros.
Harold não acreditava que a adolescente estivesse fingindo tudo isso, mas estava desconfiado. Parte de suas teorias incluía a ideia de que Donald não estava escrevendo as mensagens, mas sim usando o corpo de Shirley para se comunicar. No entanto, vale a pena notar que a caligrafia de Shirley e Donald não coincidiam, e Shirley afirmava não se lembrar de ter escrito nenhuma daquelas mensagens. Então, outra reviravolta estranha na história aconteceu. Donald se tornou obcecado por um ator de televisão chamado Jeremy Spencer. Donald disse a Shirley que ele era o seu ator favorito e que, na verdade, se parecia um pouco com Donald. Donald exigiu que colocassem uma foto do ator no quarto deles e começou a exigir falar com Jeremy. Ele insistia que era importante e que Jeremy estava em perigo, mas não explicava que tipo de perigo, assim como ele havia feito com o repórter Michael Kirsch. Durante esse tempo, Ollie notou algo estranho. Quando entrava no quarto da Shirley, a fotografia de Jeremy estava molhada e o líquido tinha gosto de sal. Ollie disse que era quase como se a fotografia tivesse chorado. Donald começou a escrever cartas para Jeremy e exigia que a família as enviasse, contando a Jeremy sobre um perigo e que precisava falar com ele. Em certo momento, Shirley afirmou ter ouvido a voz de Jeremy dizendo: "Olá, Shirley, vem até mim. Você não me conhece, mas eu conheço você, Jeremy." Donald afirmou que era a voz de Jeremy e que ele os havia conectado por meio de algo chamado transferência mental. Coincidência ou não, apenas alguns meses depois, o ator sofreu um acidente de carro. Embora seus ferimentos fossem leves, Donald continuou exigindo ver Jeremy e até fez com que Harold e Shirley tentassem contactá-lo. Tanto o irmão quanto o agente do ator entraram em contato inicialmente para pedir aos Hitchens que deixassem Jeremy em paz. Mas à medida que a história se desenrolava, a curiosidade falou mais alto. O agente de Jeremy Spencer disse que o ator iria ver o Donald se ele passasse em um teste que comprovaria suas habilidades místicas. Porém, Donald foi reprovado no teste, após tentar descrever algo específico da casa do ator. Donald teria feito outras previsões, como a morte de pessoas famosas e até mesmo um acidente de avião, aparentemente poucas horas antes de serem anunciados no noticiário. Embora suas previsões nem sempre fossem precisas, esse fato chamava a atenção de Harold. Donald começou a culpar outras entidades por algumas das ameaças e atividades mais violentas, principalmente os incêndios. Durante esse tempo, o francês de Donald melhorou. Ele começou a escrever cartas para Harold totalmente em francês, em vez de substituir palavras aleatórias por francesas como fazia antes. Mas a gramática era totalmente incorreta e a ortografia ainda era ruim, como se estivesse sendo mal traduzida por alguém que não sabia como unir as palavras. Uma das desculpas de Donald para isso era que ele não estava acostumado com a língua francesa moderna, tendo morrido no século XVIII. Com o fim de 1956 se aproximando, Donald exigiu presentes de Natal para ele e para Shirley, algo que ele começou a fazer todos os anos, e deixou um bilhete para cada membro da família, desejando um feliz ano novo. Por um breve período, a entidade começou a alegar ser James Dean. Para quem não lembra, James Dean foi um ator americano que faleceu em um acidente de carro. O seu carro até hoje é considerado assombrado, já que várias pessoas que o dirigiram também se acidentaram. Diferente de Donald, Jamie geralmente usava mais a máquina de escrever para se comunicar. Muitas dessas mensagens aparentemente se perderam, e assim como Donald, a ortografia e a gramática estavam erradas. Em uma das primeiras mensagens, James Dean supostamente teria escrito: "Não sei quem são vocês, meus queridos amigos, mas ainda estou esperando por ajuda. Por favor, depressa. Sou grato à senhora por me manter aqui, mas estou perdido. Quero voltar para o meu país, mas como?" Dean também teria incentivado Shirley a se tornar uma estrela de cinema, algo com que Donald parecia concordar, o que é estranho já que ele nunca permitia que ela trabalhasse. Às vezes, Donald sentia ciúmes de Dean, dizendo que não se importava em ajudá-lo, mas que era melhor não tentar tirá-lo da vida dos Hitchens.
Durante esse período, Harold visitava a casa com vários especialistas. Embora o personagem James Dean fosse interessante, ele não parecia fornecer nenhuma informação que não pudesse ter sido obtida de uma biografia do astro. No verão de 1957, um grande número de cartas ameaçadoras foi enviado a várias pessoas da vizinhança. Um limpador de janelas foi ameaçado de ser empurrado pela vitrine de uma loja. Uma mulher que voltou para a casa do funeral do filho encontrou uma carta à sua espera que dizia: "Deveria ter sido sua filha." A polícia nunca identificou um suspeito, mas notou-se que as cartas eram violentas, gráficas e escritas à tinta por alguém que parecia ser quase analfabeto. Porém, Donald nunca admitiu estar por trás dessas mensagens ameaçadoras. Os Hitchens ainda eram ameaçados por Donald, ou o que quer que fosse aquela entidade. Ethel, a avó, havia retornado à casa há algum tempo e continuava sendo o foco dos ataques da entidade. Ethel, convencida de que Shirley era responsável por tudo isso, atraiu ainda mais a raiva de Donald em relação à idosa. Por fim, ela sentiu novamente que não aguentava mais e se mudou. No dia seguinte, Ethel morreu de derrame. Donald permaneceu em silêncio por vários dias depois disso, retornando apenas alguns dias após o enterro de Ethel, agindo como se nada tivesse acontecido. Harold continuava sua investigação conversando com Donald sobre sua suposta vida na França. Eram conversas que se prolongaram por um longo tempo. Harold então decidiu escrever um livro e ficou fascinado com a ideia de Donald ser, na verdade, o espírito de um príncipe francês, tanto que ele parecia ignorar outros pontos da história. Se Donald fosse de fato real e uma entidade única, então ele havia mentido sobre sua identidade. Quando os fatos sobre sua ascendência francesa não correspondiam aos registros históricos, Harold apenas ignorou e seguiu em frente, tentando desesperadamente encontrar respostas, buscando uma evidência que fizesse com que todos os elementos da história de Donald se encaixassem. Mas parecia que nada batia. Datas, lugares, pessoas, tudo parecia contradizer a história de Donald. Durante esse tempo, as atividades poltergeist na casa pareciam desaparecer. Ele raramente movia coisas ou causava problemas, apenas enviava mensagem após mensagem. Com o tempo, as atividades na casa diminuíram para praticamente zero. E Shirley finalmente conseguiu um novo emprego. Donald disse para Harold que precisava ir trabalhar com Shirley, então suas conversas se tornariam menos frequentes. Mas isso só deu a Harold mais tempo para investigar as alegações que Donald havia feito até aquele momento. Um dia, enquanto estava sentado na cozinha, o Wally encontrou uma pequena chave prateada. Era diferente da que Shirley havia encontrado no início de tudo, mas ainda era uma que ele não reconheceu. O Wally perguntou a Donald se aquela era sua chave. Uma batida veio para dizer que sim. O Wally perguntou se ele tinha mais chaves. Donald respondeu novamente que sim. Ele nunca respondeu de onde vinham aquelas chaves ou o que elas deveriam abrir. O proprietário da casa dos Hitchens tentou repetidamente encontrar inquilinos para os quartos do andar de cima, onde Ethel morava. Mas toda vez que alguém ia até lá, o sempre sincero Wally contava sobre Donald. E claro, ninguém em sã consciência se mudaria para uma casa assombrada. Harold continuou sua comunicação com Donald, mas à medida que suas perguntas se tornavam mais complexas, a entidade começou a responder cada vez menos. Em meados de 1963, Harold finalmente terminou o seu livro, mas teve dificuldades para encontrar uma editora. Embora a maior parte da atividade poltergeist na casa tivesse diminuído, Donald ainda batia nas coisas, e em certa ocasião escreveu Viva la France na parede do andar de baixo. Shirley tinha agora 22 anos e havia conhecido um homem chamado Derek, por quem estava muito apaixonada. Embora ainda passasse um tempo considerável sozinha brincando com Donald e as bonecas, ela estava cada vez menos em casa. Ela hesitou em contar a Derek sobre Donald, mas sua família lhe contou tudo depois de alguns meses. Derek nunca viu a atividade poltergeist, mas viu as mensagens de Donald.
Inicialmente ele estava cético em relação a tudo, mas isso logo mudou quando eles voltavam para a casa de um encontro e encontraram bilhetes descrevendo detalhes do encontro, conversas que tiveram e até discussões. Coisas que somente ele e a Shirley saberiam. Apesar disso, Derek decidiu continuar seu relacionamento com Shirley. Posteriormente, o casal se casou e Shirley se mudou de Battersea. Agora haviam inquilinos morando no andar de cima da casa. Embora não tenham testemunhado nada de anormal, os inquilinos notaram que seus cachorros eram frequentemente encontrados parados no mesmo lugar, olhando para o nada e rosnando. Ao saber que a casa seria demolida, finalmente Wally e Kit se mudaram. Donald continuou se comunicando com Shirley por bilhetes. Questionassem que talvez o casal estivesse achando que qualquer ruído ou coisa estranha poderia ser obra de Donald. A presença de Donald foi sentida cada vez menos em ambas as casas ao longo do tempo. E em 1968, ele pareceu desaparecer para sempre, após 12 anos com a família. No livro The Poltergeist Prince of London, coescrito por Shirley em 2013, sugere que a atividade não terminou em uma data específica, apenas desapareceu com o tempo. Mas posteriormente, Shirley disse que isso estava incorreto e forneceu um final um pouco mais romântico para Donald. Tanto na casa de Shirley quanto na de Kit e Wally, qualquer que fosse a versão verdadeira da história, Shirley e Wally sentiram-se aliviados por Donald finalmente ter ido embora. Kit disse que não fazia sentido, mas para ela, Libet nunca encontrou uma editora para publicar o seu livro. Ele faleceu em 1978 em decorrência de um ataque cardíaco. Kit faleceu em 1980 após uma batalha contra o câncer, e o Wally faleceu apenas 8 meses depois, também de ataque cardíaco, deixando Shirley como a única sobrevivente da história. No final da década de 80, Shirley e Derek se mudaram para uma pequena cidade no sul da Inglaterra. Ninguém conhecia seu passado, e a história já havia sido esquecida pela imprensa há muitos anos. Ela nunca mais falou sobre Donald com ninguém. Shirley havia começado a trabalhar como voluntária em um instituto feminino local. Ela estava ajudando há várias semanas quando uma das mulheres a chamou. Essa mulher a princípio pareceu hesitante em falar, mas finalmente criou coragem e disse a Shirley que era membro de uma igreja espírita. Logo, as lembranças de Shirley do primeiro homem que tentou ajudá-la, Harry Hanks, vieram à tona. Shirley não disse uma palavra, mas então a mulher perguntou se Shirley havia perdido um irmãozinho. Shirley, preocupada por um momento antes de responder, disse que não, mas Shirley estava visivelmente abalada. A mulher disse que observava Shirley há algumas semanas e viu algo que ela achava que Shirley deveria saber. Então a mulher disse a Shirley que havia um menino de renda de cetim azul e cabelo ruivo a seguindo por toda parte. Ela disse que esse menino estava sempre com ela. Na verdade, aquele menino estava lá com elas naquele exato momento. Esse caso foi contado pela BBC no podcast The Battersea Poltergeist. Sobre esse caso, a única informação que achei foi uma notícia de que a Blumhouse vai produzir uma série de terror baseada nessa história, mas ainda não tem uma data de lançamento. Vocês sabem que, dependendo do caso, eu faço comentários apocalípticos, e obviamente eu não deixaria de fazer minhas considerações aqui. Bom, para mim os eventos desse caso foram muito inflados, assim como os casos investigados pelos Warrens, que na época iam lá e escreviam livros para vender. E a gente sabe que quanto mais fatos exagerados, mais vendas. Não que tudo fosse mentira, mas muitas coisas são impossíveis de se acreditar. Por exemplo, a forma como o espírito se comunicava. Primeiro ele começou com batidas, depois escrevia no caderno, depois escrevia na máquina de escrever, sem contar no espírito do James Dean que apareceu do nada, um espírito que não sabia falar nem inglês e nem francês, que dizia ser da realeza francesa. Enfim, são vários aspectos que me fazem questionar a veracidade dessa história.
Até mesmo porque, desde quando o espírito tem apaixonite por ator famoso? Sei lá, eu achei isso tudo muito estranho. Comentários caóticos à parte, eu acredito que pode ter acontecido sim alguma atividade poltergeist na casa, mas a Shirley e a família se aproveitaram da situação de certa forma. Assim como esse tal investigador Harold que virou amigo desse suposto espírito. Afinal, ele precisava de uma boa história para o seu livro, não é? Enfim, eu quero muito saber qual é a sua opinião sobre esse caso. Comenta aí pra mim o que você achou de tudo isso. Se você gosta de casos sobrenaturais como esse, eu já contei aqui no canal a história de Reolfenog, mais conhecida como Fazenda do Inferno ou Fazenda das Bruxas. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo. Verifique se já deixou o like, hypou o vídeo e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.